Olá, amigos da Rede Opinião TV, está começando mais um programa Saúde na TV, um programa que é feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Nós, a cada programa, trazemos profissionais das diversas áreas de saúde para falar de assuntos de interesse geral para que possa levar qualidade de vida e saúde a todos nós. Hoje nós vamos falar de um assunto interessante, muito importante, porque hoje é o Dia Mundial que comemora-se do autismo, né? Dia 2 de abril. E a semana também. E nós trouxemos nada mais que uma pessoa que está cuidando disso no nosso município, que é diretora da Coordenadoria de Educação Especial, a Josiane Braguin. E é com ela que nós vamos falar sobre esse assunto tão interessante, tão importante. Foi, inclusive, há pouco tempo, teve uma novela aí da Globo, né, que tinha uma personagem que tinha a questão autista. E é com ela que nós vamos estar falando, ela vai falar um pouco sobre isso, explicar muita coisa que tenho certeza que muitas pessoas não sabem e vale a pena a gente entender. Josiane, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer grande, né, poder estar falando aqui um pouquinho sobre o autismo. E, enfim, vamos conversar lá, né? Um pouquinho. Então, mas só voltando um pouquinho, quer dizer, você é diretora de coordenadoria, ligada à nossa prefeitura, ao nosso município, né? Isso, exatamente. Eu sou diretora de coordenadoria de educação especial. É um trabalho realizado dentro da Secretaria de Educação aqui do nosso município. Sim. E hoje, então, é o dia, como você me dizia há pouco, é o Dia Mundial que se comemora do autismo, né? E a semana também, né? E eu queria, então, vamos já dando a introdução ao assunto, né? Que você pudesse estar falando para a gente, explicando. Eu sei que você trouxe aí toda uma aulinha para a gente, uma coisa assim, uma apresentação, né? Então, vamos aprender sobre autismo. Tá ok, então. Então, nós podemos começar com a apresentação, né? Isso. Vou pedir a produção, então, para... Isso. Então, bem resumidamente, né? O que seria o transtorno do espectro autista? Que, na verdade, hoje o autismo ele é caracterizado como um transtorno do espectro autista. Então, é essa a nomenclatura, né, correta que utilizamos, que, na verdade, é uma tríade, né, comportamental, enfim, de situações de dificuldades que um indivíduo desenvolve. Então, é aquele indivíduo que tem uma dificuldade acentuada na comunicação, na socialização, e tem esses comportamentos restritos, né, e repetitivos muitas vezes também. Então, isso caracteriza, então, a tríade, vamos dizer assim, do autista, né? Isso, exatamente. E o autismo, ele é uma condição diferenciada, porque não existe um exame que nós fazemos, né, realizamos para identificar o autismo. Enfim, é essa análise dessa tríade, né, de comportamentos, de condição que determina esse diagnóstico. E o autismo, não sei se você, Josiane, vai até me responder, né? Dentro dos disfunções, os distúrbios da ordem mental, né? Ele está incluso aí na área da psiquiatria também? Então, tem alguns casos, né, que existem algumas comorbidades, né? E acabam entrando nessa questão. Porém, é caracterizado mais como um transtorno e é ligado hoje em dia à deficiência. É considerado pelo Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência já como uma deficiência também. Tá, e quem cuida e quem orienta, quem dá suporte ao autista, no caso seria uma profissional como você, uma pedagoga com especialização em... Isso, na verdade o autismo hoje, né, pela complexidade, né, desta condição, ele tem que ter um atendimento multidisciplinar, né? Nós temos, hoje nós trabalhamos na perspectiva de educação inclusiva, os autistas estão incluídos na rede, inclusive, mas para isso existe esse acompanhamento técnico, esse acompanhamento profissional especializado, né? Nós temos o professor que é especialista, né? Que é o AEE, lógico, também tem toda a equipe técnica voltada para o atendimento, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Então, existe toda uma estrutura, né, técnica para dar esse suporte, né, esse atendimento para que essa criança venha a se desenvolver, né, e reduzir essas dificuldades. Ok. Então, vamos continuar, então. No segundo item, esses são os sinais, né, algumas características, né, do autismo, né, esse comportamento, às vezes a criança que brinca com alguns brinquedos diferenciados, não daquela maneira funcional, mas pega uma parte do brinquedo, uma latinha, enfim, não existe uma funcionalidade no brinquedo.
Tem a questão, ele age como se fosse surdo, né? Que parece que é aquela criança que não interage, mas na verdade é essa dificuldade na comunicação. E tem outras ilustrações aí. Isso seriam algumas características. Algumas características. Por exemplo, alguns pais podem, de repente, estar observando e identificando a possibilidade do autismo. Exatamente. Às vezes a criança que chora sem motivo, enfim, não demonstra dor, esses comportamentos repetitivos, resiste àquela mudança de rotina. Então, são características além daquela tríade que nós falamos, né? Da questão da comunicação e a socialização. Próximo? Isso. Vamos passar o próximo, então, para a gente... O próximo aí a gente já vai falar um pouquinho dessas ações, né? Por que desse dia mundial, né, de conscientização sobre o autismo? Na verdade, isso surge com a quantidade de casos que hoje se tem em relação ao autismo, né? Isso parte da Organização Mundial da Saúde, né? Hoje em cada... Estatisticamente, isso eu ia te perguntar. Qual é a incidência do autismo na população? Atualmente, cada 114 nascimentos, um é autismo, um está dentro do transtorno do espectro autista. Tá. Então, esse dia nasce para conscientizar a população, né? Por existir uma quantidade considerável de autistas, né? Então, é um movimento mundial, como falei, e nós aqui no município, né, iniciamos ontem ali com uma reunião com os professores lá na UAB, que acompanham, né, as atividades dos alunos autistas que estão incluídos. Participaram os pais, a equipe técnica que acompanha, enfim. Foi uma conversa para falar um pouquinho sobre a nossa programação e as atividades. Pode passar mais uma? Isso, esses são os pais que participaram até da elaboração. São todos os pais de autistas? Aqui tem um grupo representando a maioria, né, que não puderam comparecer. Mas esses são todos os pais de autistas que foram ontem, compareceram, que, aliás, ajudaram com a nossa programação, né, do evento aqui, a semana aqui de Araras. Ok. Né? Depois, daí a gente vai ver se a gente consegue mostrar sim, acho que tem no finalzinho tem. Tá. Como é uma semana, né, dessa de conscientização, e nós temos os alunos incluídos na rede, então nós estamos fazendo um trabalho com as escolas também. Então, cada escola montou ali um painel, trabalhou com as outras crianças, porque qual o grande objetivo disso tudo? É levar conhecimento às pessoas, né, do que é o autismo, principalmente para reduzir essa questão, né, do preconceito, né, da dúvida, por que tem esse comportamento, por que não entende, não tem uma compreensão da fala, enfim. Isso se começa na escola, né, o papel da escola ali começar a formar cidadãos, né, que saibam conviver com a diferença, que saibam respeitar o próximo. E na questão do autismo, muito importante também saber, né? Eu tenho visto, às vezes ou outra, na mídia, na televisão, alguns informes, sobre o autismo, inclusive autistas falando, dando depoimento. Acho muito interessante, quer dizer, que são pessoas que têm alguma possibilidade de exercício de atividades na sociedade e que não os exclui, essa visão de incluí-los, né, no contexto social, de uma vida próxima ao normal, quase normal, né? Sim, exatamente. Temos, por se tratar deste espectro, né, o autismo ele tem vários graus, sim, né? E esses graus assim, mais leves, até considerados como síndrome de Asperger, né, é exatamente isso, sim, né? São pessoas que têm uma condição bem próxima aí desse padrão de normalidade que criamos, mas que têm condições de ter uma vida, né, de estudar. Inclusive são pessoas muito inteligentes, né, pessoas que de repente acabam se interessando por uma área do conhecimento, desenvolvendo isso, né, essa área. E aí varia, Josiane, assim, por exemplo, alguns têm uma inteligência maior matemática, para física, para português, para línguas. Existe essa observação? Sim, existe. Normalmente são essas pessoas nessas condições têm essa preferência para computador, para matemática, né, esse raciocínio lógico, matemático é muito desenvolvido. Outras têm particularidades como navio, avião, carro, ou então a questão de animais, enfim, é uma variedade muito grande, mas que tem sim. Continuando então, vamos passar o próximo aí, slide. Isso aí que são as atividades, né, como falei do município, as escolas que
que participaram, né, enfeitaram de azul, que é a cor Sim, do autismo, né? Tá, perfeito. Aí outras escolas. Aí, acho que essas crianças estão aí, mas não só autistas, não. Não. Ali não, mas tem algumas no meio. Tá. Aí próximos... TCO, isso. Aí é interessante que a professora trabalha um vídeo da Turma da Mônica, que tem um personagem que é autista, que é o André. Né? Então ela trabalha de uma maneira lúdica ali, né, mostrando o vídeo, ensinando as diferenças para as crianças. E essas escolas são escolas que têm crianças autistas isso, frequentando. Aqui em Araras nós temos mais de uma escola que atende? Sim, atualmente, né, por se tratar da educação, nessa perspectiva da educação inclusiva, então pensando que todos têm direito, né, a estar nas escolas, nós temos 30 alunos, né, que têm o diagnóstico de autismo, que, lógico, com muito cuidado, tem todo o acompanhamento técnico, pedagógico, especializado, né, para que possibilite uma maior adequação, né, e desenvolva também um currículo adaptado a essas condições que eles precisam. Legal. Próximo, vamos lá? Aí são mais algumas atividades das escolas, EMEI, acho que a PAI também participou. Sim. Né? Isso tudo hoje de manhã. Tá. Hoje de manhã. Então, hoje esses de slides, manhã, isso, então, já gente, de hoje quem de está manhã. nos assistindo, então, são alguns slides, imagens da comemoração do Dia do Autista nas escolas, promovido pela Prefeitura, né? Isso. E com a direção e coordenação da Josiane Braguin. Então, nós estamos mostrando aos nossos telespectadores. Isso. Aí várias, do eventos, várias imagens, né? Aí, o que foi passado também, né? Todos os departamentos da Prefeitura hoje estão indo as pessoas trabalhar de azul, né? Então, ali é uma foto do pessoal da Ação e Inclusão, né? A próxima, o pessoal do gabinete também. Hoje, tudo de manhã, isso tudo daí. De manhã, sim. E aí tem a equipe que está organizando todo o evento, né? Que faz parte da minha coordenadoria. São as pessoas que estão aí trabalhando comigo de uma maneira bastante prudente, efetiva, né? Isso. Perfeito. Né? E aí está a programação, né, da semana. Né? Então nós temos hoje... Hoje nós iniciamos com uma palestra ali no Ettore Zuntini, né, com a Ana Teresa Lagazzi, com o tema Alimentação e Nutrição. Esta palestra é especificamente para os pais de autistas, tá? Então, os pais vão estar com essa profissional, né? Então, você falou hoje de nutrição aí, foi isso mesmo? Isso, alimentação e nutrição, o autista, né? Existe alguns pormenores na nutrição, na alimentação do autista? Sim, existe sim. Na verdade, os autistas, eles têm uma condição, assim, de serem bastante seletivos na alimentação, por uma questão sensorial também, né? Então, alguns têm algumas preferências que acabam sendo, né, precisam ser diferenciadas. Alguns só gostam de feijão, milho, são bastante seletivos. Outros mais de alimentos doces, outros só de frutas. Então, trabalhar a alimentação com o autista, né, é bastante criteriosa, porque a gente tem que desenvolver nessas pessoas, né, algumas outras possibilidades de alimentação, para não ficar um cardápio tão restrito, né? E eles se privem de uma alimentação mais balanceada, mais completa, Isso, né? Exatamente. Alguns gostam da alimentação numa temperatura assim, mais quente, então essa profissional vem dar dicas para os pais, né, de como, né, reduzir essa seletividade, né, e também implementar aí fazer uma alimentação mais adequada. Essa palestra já foi ou ainda vai ocorrer hoje? Está acontecendo lá no Ettore Zuntini, isso, com os pais. Os que estão em casa, hoje o programa nosso está sendo gravado, não está sendo ao vivo, e então por isso que a Josiane está falando que nesse momento nós estamos gravando o Saúde TV com ela, está ocorrendo essa palestra sobre nutrição para o autista, né? Isso. E hoje, né? E amanhã, dia 3 de abril? Ainda hoje nós temos uma apresentação na Praça Barão, né? Na verdade, esse movimento aqui de conscientização sobre o autismo, ele é marcado pela iluminação na cor azul de prédios públicos e pontos turísticos, isso em todo o mundo. Né? Então, hoje nós vamos iluminar o nosso obelisco de azul, né?
E lá no Obelisco, né, 8 horas, teremos algumas apresentações também. A Fanfarra do Jojob estará lá, o Grupo Talismã e a Orquestra Pé de Moleque. Então, você que está nos assistindo, o nosso programa ele ocorre às quartas-feiras, às 19h45, às 15 para as 8. E termina às 8h15. Então, quando nós estamos terminando o programa, você pode correr para a Praça Barão, né, lá no Obelisco, que estará tendo uma apresentação, então, de... Isso, com toda essa apresentação cultural, né? Sim. Com a Orquestra Pé de Moleque, o Grupo Talismã, a Fanfarra do Jojob e iluminando o Obelisco de Azul. Também nós vamos falar um pouquinho sobre o autismo lá, né? Então, gente, você que tem interesse, você que tem algum familiar, você que tem, às vezes, em casa, autista, então, daqui a pouco, né, às 8 horas, já vai estar começando a programação. Hoje, dia 2 de abril de 2014, o Dia do Autista e a semana do qual nós estamos falando hoje com a Josiane Braguin, que ela é a diretora de coordenadoria de educação especial aqui do município. Depois, na sequência dos eventos da semana, nós vamos ter então o quê? No dia 3, nós estaremos fazendo uma conscientização popular, que consiste na panfletagem na rede Tiradentes de supermercados. Então, os alunos, as escolas vão fazer esse movimento de entregar um folheto, né, explicando o que é o autismo, fazer esse trabalho, né, social aí para a divulgação do autismo. Isso amanhã, dia 3, então, isso. Né? É interessante esse trabalho aqui da conscientização popular do folhetinho. Às vezes a gente acha, é uma... né? Papel à toa, né? Mas não. O ano passado nós fizemos de uma maneira bem tímida um movimento, né, parecido com esse na Praça Barão, e tivemos uma ocorrência bem interessante. Uma pessoa pegou o folhetinho, levou para casa, começou a ouvir as características, né? No outro dia nos procurou até a Secretaria de Educação para pedir orientação, e realmente foi um caso que nós tivemos que levar adiante para um núcleo de avaliação que nós temos, né? E foi diagnosticado mesmo. Então, na verdade, né? É importante. Então, está aí o testemunho, né? Do ano passado, na distribuição desses folhetinhos, dessa panfletagem, houve um resultado. Então, você que amanhã, dia 3, vai estar em algum ponto da cidade, né? Isso. Vai estar recebendo esse folhetinho sobre o autismo, pegue o folheto com carinho, dá uma lidinha, porque de repente, graças a Deus, às vezes você não está convivendo com a experiência de um filho, de um parente, de um amigo, mas a gente não sabe o dia de amanhã, né, Josiane? Então, todos nós temos que ter, e isso é informação, é cultura, né? É um conhecimento geral que é importante. Isso, então, para dia 3, né? Dia 3. E fechando, né, no dia 4, nós vamos realizar um piquenique azul, lá no Lago Municipal, né, uma atividade recreativa, onde os pais vão participar, os alunos, autistas, o pessoal que é do atendimento educacional especializado também estará lá no lago. Vai ser lá no lago? Lago Municipal. Sim, mas ali tem uma arquibancadazinha, tem uma areia, tem um lago, vai ser mais Isso, ali perto daqueles aparelhos de ginástica, sabe? Ali naquele canto então, ali. Vai por ali, vão ter. A partir de que horas? No dia 4, então, na sexta-feira, né? Às 14 horas. Às 14 horas, então, sexta-feira, vocês estão vendo já, nós estamos colocando aí, dia 4, sexta-feira agora, a partir das 14 horas vamos ter, então, um piquenique azul, em comemoração à Semana do Autismo, né? Que está se comemorando. E isso, gente, isso é a comemoração mundial, quer dizer, em todo o mundo está ocorrendo, está acontecendo eventos similares, né? Cada um a sua preparação de cada governo, de cada município, enfim, né? Mas é no mundo todo. E você trouxe mais algumas imagens? Para finalizar, o folhetinho, né, que vai ser distribuído, que foi até feito por um pai, né, de um aluno nosso, que é autista, que é essa criança aí bonita que vocês estão vendo, que traz a informação, né, o que é o autismo, enfim. Esse é o folhetinho que nós vamos divulgar. Que vai estar distribuído amanhã, dia 3. Então, gente, já quem está vendo aí, através do nosso programa, vai ser o folhetinho que você vai poder ir ler. Você vê que tem um textozinho pequeno, é curto, quer dizer, não vai gastar tempo. Lê com atenção, que é uma leitura rápida, né? E voltando só um pouquinho ao dia 2, que é hoje, nós estamos passando o nosso programa,
E quem assistir a reprise na sexta-feira esquece tudo isso que nós estamos falando agora, né? Mas hoje na Praça Barão, a expectativa de tempo vai começar às 8 para terminar o quê? 1 hora de programação? Acredito que em 1 hora, né, tá, será suficiente para... Só colocando isso que as pessoas que estiverem nos assistindo, quiserem dar uma corridinha na Barão de Araras, tem tempo ainda, porque é 1 hora, quer dizer, vai ter uma palestra, vai ter uma fala, isso. Você vai estar lá também, Estarei, né? Sim. Então, daqui a pouco a Josiane vai estar lá com aqueles que quiserem participar. Mas, Josiane, nós temos um tempinho no nosso programa, eu queria saber assim, você já, quanto tempo você está envolvida hoje na prefeitura, ou mesmo fora dela? Você disse que era mestre, inclusive, né? Você está fazendo um mestrado, ou terminou o mestrado, Não, né? Já terminei, Isso. já. Fala um pouquinho então disso pra gente. Eu estou, né, como professora da Educação Especial há praticamente 9 anos, né, na rede municipal. Trabalhei 4 anos com autistas, né? E em virtude dessa experiência, né, como professora, eu busquei, lógico, né, a gente sempre tem que estar buscando, né, mais estudo, principalmente pela complexidade da síndrome, dessa condição, né? Busquei especialização, depois fiz o meu mestrado, né? A dissertação foi em cima de experiências com autistas, né? Educacionais, a influência que isso se dá, né, no desenvolvimento da pessoa, que hoje é uma das terapias, vamos dizer assim, mais favoráveis, porque justamente atuamos nas dificuldades deles, né, socialização, comunicação, e hoje a escola, ela oferece tudo isso, né. Então, na verdade, já tem aí uns 8 anos, assumi a diretoria de coordenadoria 2 anos atrás, estamos fazendo um trabalho aí na rede, de formação, como falei, acho que até o ano passado nós dobramos o número de atendimento, né, com os autistas, um trabalho que a gente vem, como este da semana, identificar, né, porque nós sabemos que esse diagnóstico ele é bastante complexo, então nós fizemos um trabalho de identificação, nós criamos um grupo de avaliação, né, para esses novos casos e fomos direcionando esses atendimentos. Achei interessante, até reforçando e informando um pouco mais para nós, Josiane, essa questão do diagnóstico do autismo, né? E você dizia há pouco que existem tipos, graus de autismo, né? Existe uma classificação, assim, como é que é? Fala para a gente, assim, dos casos mais leves e até os mais severos. Sim, na verdade, como eu falei, assim, essa tríade, né, de manifestações que levam ao diagnóstico. E esse diagnóstico, ele tem ali uma linha que podemos identificar, sim, aqueles autistas que têm, né, muito mais acentuadas essas dificuldades, que até um tempo atrás chamávamos de autista clássico, né, que teriam todos esses comportamentos, até com muitas dificuldades mesmo de interação, socialização, e até aquele caso, né, que passa de uma maneira até meio que desapercebida, mas que tem algumas condições, algumas diferenças no comportamento da criança, né, e que são observáveis, né, são avaliados junto com uma equipe multidisciplinar, né. A terapia multidisciplinar, como você bem colocou aí, ela faz diferença? Essa é a pergunta, porque eu sei que tem muita gente nos assistindo e que às vezes alguns familiares, a gente sabe, cada um tem seus problemas, suas dificuldades, e às vezes aqueles, eu não vou, não, tá, deixa ele ficar quietinho aqui, eu já acostumei a conviver com ele assim, não ter que levar lá para a escola, levar não sei aonde, quer dizer, algumas pessoas não se sentem muitas vezes entusiasmadas. Eu queria que você falasse justamente assim, a melhora, hoje os recursos, através, primeiro, do conhecimento que vocês têm sobre o autismo, né? E a avaliação e essa abordagem multidisciplinar, que benefícios pode trazer àqueles que têm filhos autistas? Realmente, são muitas as formas de intervenções, né, que podem ser realizadas com os autistas, né? As terapias de integração sensorial, né, que é uma dificuldade muito grande que eles têm, a questão do AE no contraturno, fonoaudiologia por conta dessa dificuldade na comunicação, fala, enfim.
Todas essas terapias, elas são de extrema importância porque atuam justamente nessas, onde se mais tem esse prejuízo, vamos dizer assim, do indivíduo. É lógico que nós entendemos, né, que é corrido para a família muitas vezes, né, porque a prefeitura oferece todo esse atendimento. Nós temos os alunos que vão na escola, né, no período regular, no contraturno, eles vão para a sala de recursos, um outro dia na semana tem atendimento de fonoaudiologia, às vezes a gente tenta, lógico, conciliar os horários, né? Por exemplo, o dia que vai para o AE já passa pela fono, pelo TO, a gente tenta fazer esse ajuste, mas também para otimizar o tempo. Nós sabemos, né, que de repente a dinâmica familiar impede muitas vezes, ou então é difícil, mas é de extrema importância que esses acompanhamentos sejam realizados, né? Acho que cada profissional tem a sua contribuição. A fonoaudiologia, né, nessa questão da comunicação, é visível como a gente pode constatar alguns casos, né, que nós acompanhamos, a evolução, né, de alunos que tinham aquela dificuldade, que não conseguiam se comunicar e que hoje, né, acaba nos surpreendendo da maneira que vem se desenvolvendo. Então, a própria família, assim, graças a Deus nós não temos assim casos assim que a família negligenciou o atendimento, não. Normalmente elas são bastante envolvidas, né, com o assunto e percebem a evolução. Esse é um grande fator, né? A própria família consegue perceber que esse atendimento está fazendo a diferença na vida dessa criança, do seu filho, né, no caso, e com isso continuam com esses atendimentos. Então, realmente, a importância é fundamental, né, que se tenha esse trabalho, não só um trabalho segmentado, mas um trabalho articulado, né? Nós procuramos ter essa comunicação entre os profissionais, né, com a professora, terapeuta, fono, para que tenha esse entendimento, né, o serviço de AE, que é o grande articulador de toda essa rede. Você tem falado às vezes, mas explica que às vezes quem está em casa pegou o AE O AE é o atendimento educacional especializado. Esse atendimento, ele é oferecido no contraturno. Por exemplo, a criança vai de manhã na escola, na rede lá regular, tem a professora regular, em alguns casos, os alunos precisam de um acompanhante na sala, né? Nós oferecemos nos casos que realmente necessitam, eles têm esse estagiário, esse monitor, esse cuidador, né? Que acompanha, lógico, não isentando a responsabilidade do professor, a interação com a sala. No contraturno, à tarde, existe essa sala de recursos multifuncionais que é direcionada, esses trabalhos, por esse profissional AE, que é um professor especialista em educação especial, né, que atua no atendimento educacional especializado. O que esse professor faz, né, qual é a atividade desse professor? Ele realiza as adaptações necessárias, né, para esse aluno. Nós estamos falando aqui no caso do autismo, mas outros alunos que possuem outras deficiências também são realizadas essas adaptações. Por exemplo, uma criança com baixa visão, então tem que ampliar a letra e tal. É um recurso que esse professor faz, orienta o professor em sala de aula e faz essa articulação entre profissionais, né? Fono, TO e o professor da sala. Josiane, e isso tudo gratuito? Tem algum custo? Não, esse é um serviço, né, da Secretaria Municipal de Educação, mas que é previsto, né, dentro das políticas da educação especial, nessa perspectiva da educação inclusiva, principalmente, né, com o intuito de propor uma inclusão que realmente tenha sentido, né, na vida dessa criança. Não é simplesmente, vou garantir o direito da criança estar na rede regular. Não, para isso nós temos que oferecer uma estrutura para o professor regular, né? Então, toda essa equipe, né, esse amparo que se existe hoje, está previsto na legislação, é um direito, né, da criança, de todo deficiente ter esse serviço, e que nós procuramos fazer da melhor forma para ter essa garantia de permanência, né, e sucesso na sua trajetória. Então fica aí, gente, essa informação muito útil, quer dizer, é um serviço, quer dizer,
como a Josiane mesmo explicou há pouco, bastante detalhado, multidisciplinar, mais de um dia, quer dizer, que você pode usufruir, porque é um direito, como ela mesma colocou, está garantido na Constituição, e que o município oferece sem custo nenhum. O custo que você tem é de você levar, às vezes, se dispor, a dinâmica familiar, como ela mesmo falou, adequar para que você possa estar dando esse suporte ao seu filho, filha, enfim, quem você de alguma forma está cuidando. Agora, Josiane, apenas uma pergunta, que às vezes tem muitos que de alguma forma têm algum recurso a mais e tudo, e falar, mas eu quero deixar esse recurso para aqueles mais necessitados, eu tenho alguma condição, quero fazer esse mesmo trabalho num nível particular. Existe também essa possibilidade? Existe. Existem, assim, famílias que têm já o seu profissional, né, ali que realiza uma terapia. É lógico que nós damos essa abertura para a família. O que não pode ocorrer até por uma questão ética profissional é 2 atendimentos da mesma especialidade, né? Então nós deixamos em aberto, né, para a família fazer a opção, mas caso não tenha, a rede municipal tem um serviço. Ok. Olha, nós gostamos muito da entrevista, conhecemos e aprendemos um pouco mais sobre o autismo. Hoje, 2 de abril de 2014, Dia Mundial do Autismo, e a semana também, e na qual a Josiane falou, inclusive, conosco sobre as programações. Lembrando, hoje, dia 2, pela manhã, já teve algumas palestras, né, na escola. Agora à noite, daqui a pouco, vai terminar o nosso programa, já às 8 horas já está começando na Praça Barão, também palestras, vai ter uma iluminação lá do obelisco e tal, a Josiane vai estar lá, a partir das 8 horas agora, tá? E amanhã, dia 3, panfletagem, que vai ter, então, um panfletozinho que vai ser distribuído em vários pontos da cidade. Você pega, leia com atenção, é muito interessante. E no dia 4 vai haver o piquenique azul, né, no Lago Municipal, que vai estar também profissionais lá e que vão estar dando orientação, informações, uma série de coisas. Então, eu quero agradecer a Josiane, suas últimas palavras, Josiane, se você quiser falar sobre o assunto, e a gente vai encerrar a nossa entrevista. Eu agradeço a oportunidade, né, de poder participar, falar um pouco, né, do autismo, que, como foi comentado, né, uma condição que está aí presente no dia a dia, e me colocar à disposição para qualquer dúvida, pode me procurar na Secretaria da Educação. Quero agradecer a equipe toda da Secretaria que está nos ajudando nessa semana, a nossa secretária da Educação, né, a Beth Cilinda, que também nos apoia muito, e a todos que acabam nos ajudando de uma forma direta e indiretamente. Ok, muito obrigado, Josiane. Obrigada. Josiane Braguin, que esteve conosco aqui hoje. Você que está em casa, gostou do programa, quer ouvir de novo, sexta-feira às 18h15, nós teremos reprise deste programa. E um novo programa, todas as quartas-feiras às 19h45, Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Um abraço a todos, uma boa noite, fiquem com Deus.